Bom dia a todos, os caros alunos queridos, né? Estamos aqui para a gente realizar a nossa primeira videoaula, tá certo? A gente não deseja a todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né? E vamos dar início, pessoal, a essa etapa, tá certo? Que não está sendo fácil para ninguém, certo? Eu estou aprendendo aqui a fazer esses vídeos, tá certo? Não tenho um cenário profissional, estou aqui na minha casa, né? Então terá muitos ruídos e os meus colegas passarinhos que estão aqui viajando comigo, né? Então, de antemão eu quero desejar a vocês bons estudos, tá certo? E vamos nos ajudar, pessoal, nos ajudar, tá certo? Qualquer dúvida chama no WhatsApp, eu vou estar enviando esses vídeos porque somente mandar atividades não é suficiente, né? Vocês precisam ter um embasamento melhor, tá? Então, esses são vídeos curtos, tá certo? Não tenho equipamentos profissionais, mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês no que der, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje é o seguinte: vamos fazer a correção da atividade, tá certo? Tenho aqui todo o aparato e em seguida encerrar essa parte de campo elétrico, tá? Eu vou explanar para vocês, eu tinha pedido para vocês fazerem um resumo, né, daquele capítulo e hoje eu vou explicar, tá certo? Muitos de vocês fizeram atividade apenas pesquisando no livro e na internet, né, que estava tudo ok, tá certo? Então hoje nós vamos fazer essa parte, tá certo? Durante essa semana, né, na verdade. Vamos lá. Defina campo elétrico. Bom, essas primeiras questões são bem tranquilas, né? Porque são partes de definição, né? Como vocês estudaram. Então, pessoal, um campo elétrico é o que, né? É uma propriedade física, tá certo? Quem colocou parecido, né? Eu já vi muitas respostas de vocês que estão de acordo. Então, esse campo elétrico é uma propriedade física, tá certo? Estabelecida em todos os pontos, tá certo? Do espaço, tá ok? Que estão sob a influência de uma, aí o espaço aqui, carga elétrica, tá certo? Ou seja, apareceu uma carga elétrica, seja ela positiva ou negativa, tá certo? Existe ali um campo elétrico, tá? E toda a região que estiver próxima a essa carga elétrica, né, vai ser uma região composta por um campo elétrico, tá certo? Então tem uma carga negativa aqui, então todas as regiões próximas a essa carga elétrica, tá certo, sofrerão propriedades elétricas. Essas propriedades elétricas, tá certo, significam aqui, tá, um campo elétrico. Como a carga elétrica é negativa, vai ser criado o que? Exatamente, um campo elétrico negativo, ok? Questão 2. Cite 3 situações onde o campo elétrico influencia a nossa vida. Galera, eu peguei muitas respostas de vocês aqui que estão ok, tá certo? Então vamos utilizar elas, tá? Vocês colocaram, né? Quem tiver colocado assim também tá certo, né? Estar dentro de um carro, né? Tá certo? Durante uma chuva. Essa chuva, claro que é uma chuva, uma tempestade, né? Onde as nuvens lá em cima estão muito carregadas, né? E aí essas nuvens, por estarem carregadas, tá certo? Elas criam um campo elétrico, tá certo? Vamos aqui, esses passarinhos, rapaz, é chato demais, mas vamos lá, tá certo? Os para-raios instalados próximos às nossas residências, né? Os para-raios próximos às residências, né? Tá
certo? Esses são exemplos muito suficientes, tá certo? Pronto, pessoal, tá aqui, estamos voltando, né? Eu dei um susto aqui nos passarinhos. Terceira questão, comente sobre as linhas de campo elétrico. Pessoal, essas linhas de campo elétrico, tá certo? São linhas imaginárias, né? Essas linhas de força do campo elétrico são linhas imaginárias, tá? Que a gente usa para justamente compreender como é que esse campo elétrico se comporta. Então vocês viram lá que é mais ou menos assim, né? São linhas, tá certo? Que estão saindo, são linhas radiais, né? Que estão saindo, tá certo? Ou entrando dessa carga. Então essas linhas de força, né? Para a carga positiva, tá certo? São criadas linhas chamadas de afastamento, tá certo? São linhas de afastamento, ou seja, quando eu tenho uma carga positiva, essas linhas radiais, ó, tá certo? São linhas de afastamento, né, que está saindo, ó, tem a setinha para fora, tá? Já para a carga negativa, né, são criadas linhas que a gente chama de aproximação, tá certo? Ó, quando eu tenho aqui uma carga que ela é negativa, tá? São linhas radiais também, ó. Só que ao invés de ser para fora, como é no positivo, essas linhas virão para dentro, né? Então eu chamo de aproximação, tá certo? Quando estivermos estudando o conteúdo, que é o próximo vídeo, tá? Vamos ver isso aqui com mais detalhes. Questão 4. Uma tempestade com raios é comum afirmar que estamos seguros dentro de um carro. Isto é verdadeiro? Justifique. Pessoal, sim, é verdadeiro, né? Por quê? Justamente, pessoal, por causa, né, daquela parte lá que vocês estudaram sobre a blindagem eletrostática, tá certo? Essa blindagem eletrostática, né, ela indica, tá certo, que as cargas em um condutor elétrico, né, que no caso seriam metais, essas cargas ficam nas extremidades, nas superfícies dos objetos, tá? Então, se for uma esfera, onde é que estarão essas cargas elétricas? Estarão na superfície. E no interior, professor? Não tem campo elétrico no interior dessas esferas, tá certo? Então, se a gente estiver dentro da estrutura metálica de um carro, né, onde estarão as cargas elétricas quando você for atingido por um raio, né? As cargas elétricas ficarão na superfície do carro. Então, quem está dentro do carro, tá certo? Não é atingido por essas cargas, porque o campo elétrico é zero. Justamente, pessoal, pelo campo elétrico no interior de um condutor eletrizado, tá certo? Quando ele está em equilíbrio, esse campo elétrico é nulo. Ou seja, se eu tenho uma carga positiva aqui, uma carga positiva aqui, né? No interior, né? No meio, a interação do campo elétrico aqui é nula, tá certo? Então, quando você está dentro aqui, né, essas cargas estão interagindo e a resultante delas é zero, é nula, né? Então, para quem está dentro de uma esfera, tá certo? Esfera, uma gaiola, né, uma estrutura de carro, então está protegido, né? Então, como é que a gente bota isso, pessoal? A gente coloca aqui a estrutura, tá certo? Metálica do carro isola os ocupantes, né, do campo elétrico externo, certo? Então, quem está dentro do carro está protegido, certo? Questão 5. Por que os para-raios são pontiagudos, né? Pessoal, essa questão de ser pontiagudos é o seguinte: quando você tem um condutor elétrico, né, e as cargas elétricas nesse condutor, tá certo?
todas elas aqui, ó, vamos dizer que elas são negativas, né? Elas estão distribuídas aqui, tá certo? Quando ela chega na ponta desse condutor, o que é que acontece? Acontece uma aglomeração de cargas, né? Então, onde eu tenho aqui cargas distribuídas em igual distância, quando eu chego nessa ponta aqui, ó, eu tenho uma aglomeração de cargas, tá certo? Por isso que as cargas elétricas no para-raio, né? Por isso que eles são pontiagudos, tá certo? Justamente para que quando uma nuvem estiver altamente carregada lá em cima, né? A primeira parte que ela vai procurar é o que? Um ponto alto, tá certo? Que esteja carregado. Então a nuvem vai justamente encontrar essa antena como uma oportunidade, né, de descarregar toda essa carga elétrica, tá certo? Então é por isso que os raios são pontiagudos, tá certo? Como é que a gente coloca isso? Excesso de cargas, né, nas extremidades, tá certo, do condutor. Mais uma vez, se você estiver colocando respostas que estão, né, parecidas, mérito seu, porque você foi lá, pesquisou, tá certo, e procurou entender, tá? E aqui eu tô só explanando, né, de uma forma mais resumida, tá certo, pessoal? 6. Alguns cabos para a condução de sinais são blindados, né? Deixa eu só terminar aqui. Isto é, envoltos em uma capa metálica. Por que este procedimento é usado? Pessoal, assim como eu falei para vocês do carro, a estrutura metálica do carro, tá certo? Torna o carro uma estrutura, tá certo? Onde quem está dentro dessa estrutura está protegido, né, das cargas que estão do outro lado, tá certo? E assim como nesses cabos que são blindados, pessoal, como é que eu posso dizer? O envio dessas informações não será prejudicado, por quê? Porque eu tenho uma blindagem eletrostática, ou seja, a carga que vier, né, no caso, se algum fio encostar no outro, essa blindagem eletrostática vai impedir, tá certo? De que o fio que está dentro dessa blindagem seja prejudicado, tá certo? Ó, eu tenho aqui o livro de vocês, tá certo? Posicionado aqui, ó, tá? Essa parte metálica aqui é a chamada blindagem eletrostática, tá certo? De forma que, quando eu riscar aqui de lápis, né? Se vier aqui uma descarga elétrica, tá certo? Nesse fio, esse fio aqui que está enviando a informação, né? No caso da sua antena de TV, tá? Não sofrerá, né, interferência alguma. Por quê? Porque essa blindagem eletrostática, né, está pegando essas cargas elétricas, tá? E essas cargas elétricas vão ficar onde? Na superfície, tá? Vai ficar na superfície, ou seja, quem está aqui dentro está protegido, tá certo? Então a gente pode colocar aqui que serve de proteção, tá certo? Serve de proteção ao condutor que está enviando a informação, tá certo? Ok, pessoal? Aí a gente vem aqui para a questão 7. Então, pessoal, nessa questão 7, ó, considere as afirmativas a seguir. Aí você teria que marcar aqui as verdadeiras, né? Vamos lá. A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre a carga de prova colocada no mesmo ponto. Certo ou errado? Errado, exatamente, né? Porque quando a gente estiver aqui trabalhando, tá? Estiver explicando a questão da interação do campo elétrico positivo com um ponto, uma carga elétrica negativa, né? A gente vai ver que as direções são iguais, mas o sentido é contrário, tá certo? Então, vamos reler de novo aqui, que eu acho que eu me confundi, peraí. A direção do vetor campo elétrico em determinado ponto do espaço coincide sempre com a direção da força que atua sobre a carga de prova colocada no mesmo ponto. Pessoal,
Essa afirmativa aqui é verdadeira, certo? Porque, olha aqui, ó, quando a gente tem o seguinte, né? Uma carga positiva, tá? Ó, olha só, as linhas de força, tá certo? Quando eu tenho uma carga positiva, e aí eu tenho uma carga positiva bem aqui, como é que vai ser a interação entre elas? Vai ser na mesma direção, né? Ó, que para nós aqui é horizontal, tá certo? Não está na vertical, é horizontal. Ah, mas se tiver aqui uma carga negativa aqui em cima, né? Como é que vai ser a interação entre elas? Vai ser na mesma direção, ó. No caso é vertical, tá certo? Então é isso que a questão quer dizer. Então, o item 1 está correto. Vamos para a alternativa 2. Cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo elétrico. Isso aqui, pessoal, cargas negativas colocadas em um campo elétrico tenderão a se mover em sentido contrário ao do campo elétrico. Isso aqui é verdadeiro, tá certo? Essa alternativa aqui é verdadeira. Vamos para o segundo caso aqui, ó. Então vamos finalizar isso aqui, né? Quando eu tenho uma carga positiva criando um campo positivo, o que é que acontece com essa carga aqui, pessoal? Como o campo é de afastamento, mas a carga é negativa, positivo com negativo, exatamente, vão se aproximar. Olha só, setas em sentidos contrários, né? E aqui, quando eu tenho uma carga negativa criando um campo negativo, é de aproximação, né? Só que positivo, negativo com negativo, o que acontece? Afastamento, né? Então, ó, isso que aqui o item quer dizer. Vamos para o terceiro. A intensidade do campo elétrico criado por uma carga pontual é, em cada ponto, diretamente proporcional ao quadrado da carga que o criou e inversamente proporcional à distância do ponto à carga. Mentira, certo? Isso é mentira. É a distância que é ao quadrado, tá certo? Item 4. A intensidade do campo elétrico pode ser expressa em newtons por coulomb. Isso aqui é verdadeiro ou falso, pessoal? Então, alternativa 4 verdadeira. Quais são os itens corretos? 1, 2 e 4, né? Então, alternativa C, pessoal. Quem marcou C na questão 7, aí vai ganhar um ponto, né? Um ponto bem na testa, tá certo? Muito bem, pessoal. Questão 8, né? A região do espaço onde se manifesta uma propriedade física designa-se por campo, né? Essa região do espaço onde se manifesta essa propriedade, tá? Pode ser campo gravitacional, campo magnético ou campo elétrico. Vai depender do quê? Vai depender do objeto que está lá. Se for um objeto massivo, né, cheio de massa, ou seja, uma terra, um sol, tá? Será campo gravitacional. Se for um objeto que tem carga elétrica, então vai ser um campo elétrico. E se tiver um objeto que tem propriedades magnéticas, né, a Terra tem as suas propriedades, então tem lá um campo magnético, tá certo? Então, o chamado campo eletrostático, né, que no nosso caso aqui é campo elétrico, gerado por cargas pontuais em repouso, apresenta as seguintes características. Vamos lá. É uma grandeza proporcional, pois só depende da posição do ponto em relação à carga criadora. Isso aqui é mentira, né, pessoal? Porque o campo elétrico ele pode ser calculado assim, ó, tá certo? Campo elétrico tá certo? Pode ser calculado o seguinte: K, que é aquela constantezinha que vocês já conhecem, vezes carga criadora do campo elétrico sobre a distância ao quadrado, né? Então, esse campo elétrico é proporcional à carga e inversamente proporcional ao quadrado da distância, tá certo? Então, essa afirmação do notebook está errada, tá certo? Então, pessoal, essa afirmativa 2, o campo criado por uma só carga é um campo de forças atrativas ou repulsivas. Correto, né? Se for um campo criado por uma carga positiva, tá certo? Atrativo ou repulsivo, né? Vai depender da outra carga que estiver perto, tá certo? Se tiver carga positiva com positiva, vai ser repulsivo. Se for positivo com negativo, é atrativo. Então, o item 2 está correto.
Então, pessoal, nesse item 2 aqui, né, ó, o campo criado por uma só carga. Então, quem é essa carga? Essa carga aqui, ó, essa é a carga criadora, né? Carga positiva, tá certo? Então, tá aqui essa carga. Quando é que ela vai ser atrativa ou repulsiva? Quando eu colocar uma carga de prova, né? Eu só posso saber se essa carga aqui, esse campo é positivo ou negativo, né? Dependendo da interação. Então, se eu colocar uma carga negativa, o que acontece com carga positiva e negativa? A atração, né? Agora, se eu colocar uma carga positiva bem aqui, o que acontece? Exatamente, né? Vai acontecer aqui uma repulsão, tá certo? Então, é isso que a questão quer dizer. Mas quem é que cria o campo elétrico? A carga geradora, essa aqui, né? Que está aqui na equação. Vamos para o item 3. O item 3 aqui, pessoal, o campo elétrico é, né, que é a letra representada, criado, não é criado por uma distribuição N de cargas pontuais é igual à soma algébrica dos campos criados por cada uma das cargas. Ou seja, o campo elétrico é uma propriedade vetorial. Então, não posso sair somando os campos elétricos que estão distribuídos por aí, tá certo? Não é assim. 1 mais 2 mais 3 não é assim, tá? Eu tenho que fazer aí uma conta vetorial que a gente não viu, tá certo? Nesses últimos dias, tá? Então, pessoal, essa afirmativa 3, ela é falsa, tá? Então, dessas 3, qual é a correta? Exatamente, somente a 2, tá certo? Alternativa D, tá? Então, corrija aí, tá certo? Então, finalizamos aqui a nossa correção de atividade, tá certo? A gente vai, tá certo, agora tirar o restante das dúvidas com relação a campo elétrico, tá? Eu tenho aqui o conteúdo, aqui a lousa, tá certo? Tá tudo escrito aqui, do jeito que eu faço na sala, tá? Bonitinho para vocês. E vamos tirar o restante das dúvidas, né? A gente fez a atividade, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês a entender isso. E aqui a gente vai fechar esse conteúdo, tá certo? Pra gente ver uma forma de avaliação, tá certo? Lembra lá daqueles 5 pontos restantes? Pois é, né? Vamos ver o que é que a gente pode fazer nesses últimos dias. Vem aqui. Então, pessoal, aqui campo elétrico, né? Dia 1º de abril, vamos lá. Definição. Pessoal, campo elétrico é justamente uma propriedade física estabelecida em todos os pontos, né? Aqui eu tenho essa carga maior, é a carga geradora. Então, ela que vai criar, tá certo? O campo elétrico. Ah, mas para eu saber, né, se aqui, por exemplo, não tivesse o sinal positivo, eu quero saber se tem um campo elétrico aqui, o que é que eu faço? Coloco uma carga de prova. Essa carga é chamada carga de prova justamente para isso, para provar se nessa região do espaço existe ou não um campo elétrico, tá certo? Então, essa região aqui, ó, em todos os pontos que aparecer, ponto 1, ponto 2, ponto 3, tá certo? Todos esses pontos do espaço, né, vão ser, digamos assim, alterados, né? Vão aparecer aqui propriedades elétricas. Por quê, professor? Porque aqui tem uma carga geradora de campo elétrico. Pessoal, carga positiva. Qual é o sinal desse campo elétrico? Exatamente, né? Vai ser um campo elétrico positivo, tá certo? E qual é a interação, pessoal, de campos elétricos positivos? Aqui eu tenho esse e aqui uma carga positiva. O que é que vai acontecer? Afastamento, exatamente, tá certo? Então, nessa região aqui do espaço, pessoal, vai conter um campo elétrico. Por quê? Porque aqui eu tenho uma carga elétrica. Essa carga é positiva, tá certo? E toda a região próxima a essa carga vai sofrer aqui uma alteração nas suas propriedades, tá certo? Essas propriedades elétricas vão ser alteradas por conta dessa carga aqui. Então, campo elétrico é isso, mais uma vez, é uma propriedade física estabelecida em todos esses pontos do espaço, né? Esses pontos estão sob influência dessa carga elétrica. Então, quando isso acontece, aqui eu tenho um campo elétrico, tá? Beleza? Observação: a existência do campo elétrico não depende da carga de prova, ou seja, essa carguinha aqui, tá? Não gera campo elétrico, tá certo? Eu estou estudando esse caso.
tá? Então essa carga aqui maior é a carga geradora de campo elétrico. Para que serve essa carga? Carga de prova é justamente para provar se existe ou não campo elétrico. Se essa carga sofreu uma interação de repulsão, aqui tem um campo elétrico positivo, né? Positivo com positivo se repelem. Agora, se essa carga aqui for atraída, então eu vou ter uma carga de prova aqui, né? Diferente da carga que gerou o campo, tá certo? Então um vai ser positivo e o outro negativo, ok? Qzão, né? Esse Q maiúsculo cria um campo elétrico nos pontos do espaço. Tá aqui, ó. Todos esses pontos têm um campo elétrico. E esse é responsável pela ação da força elétrica sobre a carga Q, né? Ou seja, essa carga Q sofre uma influência dessa carga maior, tá certo? Então, a carga Qzão gera o campo elétrico em todos esses espaços. Pessoal, a gente tinha comentado sobre linhas de força, né? Nos estudos e na correção da atividade. Vamos lá, essas linhas de força de campo elétrico são usadas para representar como é que acontece essa questão do campo elétrico, como é que ele se distribui no espaço, né? E aí a gente usa essas linhas de campo elétrico. Para carga positiva, estão vendo a setinha para fora, saindo, né, nessas linhas radiais? Beleza. Isso quer dizer o quê? Que esse campo é um campo elétrico de afastamento, tá certo? Isso foi decidido em convenção, né? Lembra lá daquela situação? Todo mundo aqui é cientista, vamos decidir isso. Isso é uma convenção, né? As linhas de campo são de afastamento, ou seja, saindo da carga. Já para a carga negativa, eu tenho aqui campo elétrico, tá certo? De aproximação, tá bom? Então, como é que estão as linhas de campo? Estão entrando, né? Estão entrando nessa carga. Por isso, pessoal, que quando eu tenho carga positiva mais carga positiva, como elas são de afastamento, ó, né? As duas estão saindo. Então, como é que duas coisas bicudas vão se encontrar, né? Não vão, tá certo? Olha só, eu tenho a linha radial saindo da carga positiva e outra carga positiva, né, saindo. Como é que eles vão se encontrar? Não tem como, porque são cargas de afastamento, né? E cargas elétricas, né, quando são aproximadas, por que também acontece o afastamento? Porque elas duas, pessoal, são de aproximação, né, ó. Então, elas, digamos que não se conectam. Agora vamos pegar uma carga positiva e uma carga negativa. O que é que vai acontecer? A carga negativa é de aproximação e a carga positiva de afastamento. Olha só, um envia e o outro recebe, tá certo? E assim vão ser com as outras linhas, tá certo? De campo elétrico. Tá? Isso aqui tem no livro de vocês, tá? Deixa eu só localizar aqui. Na página 39 do livro de vocês. Olha só, pessoal, como é que acontece. Carga positiva com carga negativa, né? A carga positiva tem sinal, tem aqui, ó, linha de força de afastamento. E a carga negativa de aproximação. Então, por isso, né, a gente pode explicar a interação entre as cargas de sinais diferentes, né? Já cargas positivas, olha o que é que acontece, ó. Há um choque, né? Porque eu estou só enviando. Então, não tem como elas se conectarem, tá certo? Da mesma forma, são cargas de sinais negativas, né? Que não se conectam. Então, pessoal, para a gente fechar os pontos daí do nosso capítulo, nós temos o seguinte: campo elétrico uniforme. O que é esse campo elétrico uniforme? Uma coisa uniforme, pessoal, é que ela não varia, né, com o passar do tempo. Ou seja, o campo elétrico que está aqui, lembra lá quais são as linhas de força do campo elétrico de uma partícula positiva? É de afastamento, né? Então ela vai sair e vai ser recebida aonde? No campo elétrico negativo. Então eu tenho duas placas, uma placa carregada positivamente, uma placa carregada negativamente, ok? Então a linha de campo elétrico aqui vai sair da carga positiva, né? Porque ela é de afastamento,
e vai ser recebida na placa negativa. Isso aqui, pessoal, a intensidade do campo elétrico não muda aqui, não muda aqui, não muda aqui. Se ela não muda, é um campo elétrico uniforme, exatamente, tá certo? Então, ela aqui, essas propriedades são utilizadas, pessoal, mais em componentes eletrônicos, né? Porque são de tamanho micro, até mesmo nano, né? Lembra? 9 vezes menor ou 6 vezes menor do metro, tá certo? E são utilizadas para cargas bem controladas, né? Se a gente for usar isso aqui no dia a dia, vai ser muito difícil da gente tentar criar um campo elétrico uniforme, que ele não varia com a distância, né? Então, se eu tenho uma carga positiva aqui, essa carga positiva vai criar o quê? Exatamente, um campo elétrico positivo, né? Olha só. Como são as linhas dele? São de afastamento, né? São saindo, linhas radiais saindo, né? Olha a setinha. Pessoal, o campo elétrico bem aqui, como é que é? Ele é grande, né? Tem uma intensidade grande. E como é que é o campo elétrico aqui? Tem uma intensidade pequena, porque está distante da carga, tá certo? Então, por isso que eu aproximo essas placas, tá? Para que a carga, né, a intensidade do campo elétrico não varie, tá certo? Continue a mesma, tá? Então, isso é campo elétrico uniforme, ou seja, o campo elétrico não varia com o tempo. Aqui varia por quê? Porque eu tenho distâncias muito grandes, né? Aqui não, eu tenho placas que estão aproximadas e eu consigo manter constante esse campo elétrico, beleza? Então isso é campo elétrico uniforme, aquele que não varia com o tempo, tranquilo? Para fechar isso aqui, campo elétrico de um condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. O que é isso, pessoal? Né? Falei tanto aqui. Então eu tenho esse objeto aqui, né, que parece não sei o que, tá? Um condutor elétrico, como é que ficam as suas cargas? Vão para a superfície, lembra daquela gaiola do carro? Exatamente, as cargas elétricas ficam na superfície. E no interior, professor? No interior, o campo elétrico resultante é zero, tá certo? Por quê? Porque esse se cancela com esse se cancela com esse se cancela com esse se cancela com esse. E nesse interior aqui, ó, tá tudo equilibrado, tá certo? Existe o equilíbrio eletrostático, tá? E aí por isso que você não morre de um raio, de um choque, quando você está dentro do carro, tá certo? É a chamada gaiola de Faraday, tá certo? Que vocês leram, né? E muita gente colocou a resposta correta na atividade. E aí, para fechar o exemplo, tá aqui, ó. Você tem uma esfera carregada positivamente, tá? Que até tem no livro de vocês esse exemplo, tá certo? Que até tem no exemplo aqui, ó, do livro de vocês, tá certo? Aqui é aquela superfície que eu desenhei, o meu desenho tá mais bonito que esse aqui também, vocês sabem que eu desenho muito bem. E aqui, ó, as cargas elétricas, tá certo? Estão todas na superfície do objeto, tá? Estão todas na superfície do objeto. E aí, ó, quando você coloca um corpo de prova, o que é corpo de prova, professor? Parece carga de prova, né? Exatamente, é para saber, tá, se o objeto está eletrizado ou não. E aí quando eu coloco ele dentro, ó, essa esfera é furada, né? E eu coloco corpo de prova dentro. Esse corpo não é eletrizado, porque as cargas estão apenas, tá certo, na superfície do condutor. Tá certo, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de campo elétrico, tá certo? Vamos só fechar aqui o resumo. Isso aqui é a definição de um campo elétrico. A região do espaço está toda modificada. Por quê? Porque existe uma carga elétrica positiva alterando as propriedades do espaço. Então, cada ponto desse aqui vai sofrer uma interferência elétrica. Por quê? Porque tem uma carga positiva aqui, tá certo? Então, isso é campo elétrico. Lembrando que poderia ser uma carga negativa, né? Eu só não quis fazer outro desenho, mas se for uma carga negativa, aqui eu vou ter um campo elétrico gerado por uma carga negativa. Então, pode ser positivo ou negativo, vai depender do seu gosto, certo? E mais uma vez, esse campo elétrico não depende da carga de prova. A carga de prova é só para testar se existe ou não campo elétrico. Quem é que gera campo elétrico? Uma carga. Que carga é essa? A carga fonte, tá certo?
essa carga fonte pode ser positiva ou negativa. Linhas de força. Essas linhas de força são usadas para representar, né, como acontece o comportamento, tá certo? Desses campos elétricos, positivo ou negativo, né? E aqui a gente viu porque que eles não se conectam. Positivo com positivo são de afastamento. E aí eles não se encontram, tá certo? Agora, quando eu aproximo positivo com negativo, a gente vê aqui o comportamento e ele é muito bem explicado, ok? Aqui também para carga negativa. Campo elétrico uniforme, o que é? Justamente aquele que não varia com o tempo, né? E não varia a sua intensidade, ou seja, o seu valor, tá certo? Aqui eu dei o exemplo de um campo elétrico gerado por uma carga positiva, que se está muito próximo, a intensidade é grande. Agora, se está longe, né, a intensidade diminui. É igual o sinal de Wi-Fi, né? Até porque o sinal do Wi-Fi é um campo eletromagnético, tá certo? Quando você está perto do modem, né, do roteador, a internet está alta. Quando você está longe, a internet está baixa. Por quê? Porque você está distante desse campo elétrico junto com o magnético, né? E aí, como ele não é uniforme, ele vai perdendo energia conforme você vai se distanciando. Do mesmo jeito é aqui, tá? Então, campo elétrico uniforme é aquele que não varia. E campo elétrico de um condutor eletrizado, né? O que eu tenho uma blindagem eletrostática chamada, tá certo? As cargas elétricas ficam nas extremidades do condutor e quem está dentro, a chamada gaiola de Faraday, né, não recebe eletrização, ou seja, não leva choque. E aqui é o exemplo, tá? Ok, pessoal? Então nós fechamos aqui a nossa aula, tá certo? Espero ter tirado todas as dúvidas. E essa semana é justamente para isso, tá? Para a gente entender, tá? Eu vi as dificuldades de vocês, realmente é complicado, né? Você estudar só, né? Por isso que vocês, né? Eu ressalto aqui a importância de prestar atenção nas aulas, tá? E não levar muita coisa para casa, para aprender em sala de aula, porque esse momento é muito importante. Então, estou fazendo esse vídeo para ajudar vocês na compreensão de física, né? E eu creio que esse campo elétrico, tá? Eu abordei os principais pontos que caem no Enem, tá? Estou visando isso, tá certo? E bons estudos, tá? Sigam as recomendações médicas, a gente está tudo aqui para ajudar vocês e para a gente se ajudar, né, nesse momento difícil, tá certo? Então, pessoal, bons estudos, fiquem em casa com Deus, tá? Deus proteja todos vocês, Pai do Senhor aí, para todos vocês. E para a gente não sair em branco, né? Claro que tem atividade, tá certo? Mas são só 2 questões, tá? Deixa eu pegar aqui bem rapidinho. Da página 35, eu estou falando aqui, mas eu vou postar também no Aluno Online, tá certo? Página 35, questão 1, tá? Você vai copiar e responder. E página 38, questão 5, tá? É justamente para rever só isso que a gente viu hoje. Vocês já fizeram a atividade, eu vi que pesquisaram e estavam muitas questões corretas, tá? Pessoal, não esqueçam de colocar o nome na sua folha do caderno. Ah, é atividade do caderno, mas eu tenho que saber quem é, tá certo? Coloque o seu nome, por favor. Então, essas 2 questões, página 35, questão 1, página 38, questão 5, tá certo? Tchau, falou.